Olá, tudo bem? Este vídeo te ajudará a responder algumas perguntas e algumas dúvidas, como por exemplo, como as aves se originaram? Qual foi realmente a primeira ave? O que nos dizem as aves recentes encontradas no Cretáceo da China? As aves foram severamente afetadas pelo evento KT? Quais são as evidências fósseis e moleculares sobre a origem das aves modernas? As aves se alimentam de cavalos? Essa é uma das perguntas que você vai ficar sabendo. Inicialmente, as aves formam um grande grupo de vertebrados bem-sucedidos, com aproximadamente 9.000 espécies viventes. E respondendo a uma das perguntas iniciais, a ave mais antiga do Jurássico Superior é o Archaeopteryx. Esta é conhecida em detalhe com base em vários espécimes bem preservados. Das 153 famílias viventes, 134 possuem representantes fósseis descritos e existem um adicional de 77 famílias extintas. As aves mantiveram-se aparentemente raras durante a maior parte do Cretáceo, período que representa mais da metade da história evolutiva do grupo, passando por várias fases de expansões durante o Cenozoico. As aves possuem um registro fóssil irregular, pois seus esqueletos são geralmente delicados e também porque muitos não vivem próximos de locais de deposição sedimentar, como lagos, rios ou áreas costeiras. Entretanto, existem algumas formações ricas em fóssil bem preservados, como por exemplo, estas. Boa parte dos registros de aves consiste de um osso isolado ou uma pequena assembleia de elementos. Agora, um fato importante. Alguns ossos, como o húmero e o tarsometaço, são facilmente identificados, frequentemente no nível de ordem ou família, de forma que registros incompletos podem preencher lacunas no conhecimento da evolução das aves. A diversidade total de aves é mostrada nesta figura, que representa a sua árvore filogenética. Notavelmente, a Neantornintes irradiaram-se durante o Cretáceo, mas desapareceram antes ou durante o evento KT. Os grupos modernos de aves, os Neornintes, estavam presentes no final do Cretáceo e irradiaram-se dramaticamente no início do Terciário, especialmente o Eoceno. Uma segunda irradiação, principalmente dos passeriformes, ocorreu no Mioceno. Agora eu vou falar sobre o Archaeopteryx. O Archaeopteryx é uma ave pré-histórica primitiva, datada de cerca de 150 milhões de anos atrás, durante o final do período Jurássico. Consequentemente, é considerado por muitos como o mais antigo pássaro conhecido. Entretanto, foi encontrado na Alemanha no ano de 1861, no calcário litográfico. Chamou a atenção por suas características singulares, por compartilhar as características de dinossauros terópodes, bem como de algumas aves modernas. Hulux, um cientista pesquisador da época, foi o primeiro a sugerir que a pelvis e os pés de Archaeopteryx assemelhavam-se aos de vários dinossauros que andavam sobre dois pés, conhecidos como terópodes, especialmente os pequenos dinossauros. Um total de 11 exemplares de Archaeopteryx foram descobertos até o dado momento. Pesquisadores acreditavam que os espécimes encontrados pertenciam a espécies diferentes, devido às diferenças como a dentição e o comprimento da tíbia em relação ao fêmur. No entanto, a maioria dos dados apontam para uma única espécie, o Archaeopteryx litográfico. Archaeopteryx forma um grupo irmão de aves e dos terópodes. O Archaeopteryx exibe características anatômicas reptilianas como de algumas aves modernas. Era uma ave de porte médio, com 300 a 500 milímetros de comprimento, da ponta do focinho até o final da cauda, mandíbula estreita e robusta, e juntamente com o maxilar por vários dentes, era composto por vários dentes espaçados e afiados. Os dentes apresentavam algumas características primitivas, como placas interdentais, projeções ósseas
da parte interna da mandíbula que se estende para cima entre os dentes, uma característica compartilhada com os terópodes e arcossauros basais, ausentes nas aves recentes. O arcossauro também possui um pescoço em S, como os dinossauros terópodos, e um tronco reduzido e uma longa cauda, com 21 a 22 vértebras. Possuía também espaços aéreos que invadem tanto as vértebras cervicais e torácicas quanto a pubis, indicando a presença de pelo menos 2 dos 5 sacos aéreos encontrados nas aves modernas. Não foi encontrada a presença do externo. Somente no 7º esqueleto de Archaeopteryx encontrado foi possível observar uma estrutura parecida com o externo. Possuía também 3 dedos nas mãos, que são bem alongados e portam garras curvas e longas, que acredita que seriam usados para agarrar suas presas ou talvez subir em árvores. O dedo externo do Archaeopteryx é praticamente inexistente, e o interno é curto, posicionado para trás do pé, formando um hálux revertido, típico de muitas aves. A pelvis do Archaeopteryx contém várias características das aves modernas e de outros dinossauros saurisquianos. Dando continuidade ao assunto, agora vamos falar um pouco sobre a origem do voo em aves, que a gente vai dar uma ênfase um pouco maior nas adaptações e modificações anatômicas que esse grupo adquiriu para esse tipo de locomoção. Para realizar tal habilidade de voo, as aves tiveram que modificar todo o seu esqueleto, e alguns ossos foram reduzidos ou fusionados para a inserção de músculos. Também houve uma modificação na anatomia de tecidos moles, onde os músculos de voo ocupam a maior parte do tronco. Afinal, essa parte necessita ser altamente desenvolvida para suprir o esforço físico que o voo requer. Além de ter um metabolismo altamente eficiente, as aves têm um sistema de sacos aéreos que permitem deixar o bicho mais leve e que ele flutue com uma maior facilidade. E realizam trocas gasosas com muita facilidade através desses sacos também, podendo sobrevoar grandes altitudes. Sobre o seu esqueleto, a gente pode ver uma grande modificação nos membros anteriores, na parte das asas, onde existe uma forte redução na quantidade de elementos carpais, como carpos, metacarpos e falanges. Esses são fusionados para uma melhor estabilidade, facilidade e eficiência no voo. As maiores modificações do esqueleto das aves modernas podem ser vistas no externo e nos seus ossos pneumáticos. O externo, por sua vez, foi modificado em forma de quilha, que aumenta a área de inserção de músculos para o voo. E a pneumatização dos ossos está associada ao voo e através da força de leveza, fornecida por sua estrutura óssea. O interior desses ossos conecta com o sistema de sacos aéreos, como disse anteriormente, contribuindo para a refrigeração interna do esqueleto, redução da massa corpórea e estabelecendo um sistema unidirecional do fluxo de ar. Em aves voadoras, a quilha external, aquela parte do externo modificada em forma de quilha, é expandida e sustenta uma grande área para a inserção de músculos como o músculo peitoral e o supracoracóideo, que ficam na superfície inferior do músculo peitoral, e se inserem na superfície inferior e superior do húmero, respectivamente. Vamos ver agora um pouco das aves do Cretáceo com e sem dentes. Antes de 1990, havia uma grande falha no registro fóssil de aves, entre Archaeopteryx, Hesperiornis e Ichthyornis. Este intervalo de tempo representa metade da história evolutiva das aves. Entretanto, novas descobertas do Cretáceo inferior ajudaram a preencher esse ato, tendo como em especial a irradiação do grupo mais diverso, os Enantiornites. Os primeiros taxos desse cladograma foram posicionados através de observações anatômicas. Rhoanaves é a ave mais basal do Cretáceo superior, mais precisamente do tamanho de um corvo. Vemos em seus pés a presença de uma hálux revertida, que quer dizer dedão do pé direcionado para trás. Essa ave apresenta papilas na una, que têm a funcionalidade para a inserção de penas para voo.
Além disso, ela era uma espécie voadora com uma garra maior que talvez seria usada para matar suas presas. Geolornis. Ela é uma ave do Cretáceo inferior que possui uma longa cauda óssea como o Archaeopteryx. O único espécime preservada tinha dúzia de sementes na área estomacal, uma evidência direta da sua dieta. Confuciornithidae. São as aves sem dentes da China. Eram do tamanho de gralhas, com ausência de dentes mais um bico córneo. Elas tinham as vértebras sacrais fundidas, ou seja, o sinsacro, e as caudas fusionadas, ou chamado pigóstilo. Esse organismo tinha uma quilha e um pulso flexível, sendo características excelentes para o voo. Oviraptorosauria. A sua colocação no clado ela é muito duvidosa, pois primeiramente elas eram tratadas como aves e depois como terópodas. Especialmente essas espécies tinham os pré-maxilares fundidos, ilho e pigóstilo. Esse grupo era reconhecido como ladrão de ovos, porque em 1923 foi encontrado um esqueleto dessa espécime em cima de ovos. E em 1993, outro exemplar foi encontrado da mesma maneira, só que viram que os embriões dos ovos, os quais estavam sobre, eram da mesma espécie. Hernantiornithus. O mais diverso clado de aves do Cretáceo. Elas possuem um caracoide em forma de estaca, que pode ser interpretado como suporte para o aparelho de voo, além de um forame triócito para a colocação desse aparato. Por fim, temos o primeiro registro da presença do alula, um mecanismo que temos hoje nas aves modernas para as manobras de voo em baixa velocidade. Patagopteryx e Vorona. São duas aves do Cretáceo superior. Elas eram do tamanho de um frango e não tinham habilidade de voar, nem mesmo as de aves terrestres. Vorona é menos conhecida, sendo representada apenas por elementos do membro posterior como tarsos e metatarsos. Hesperiontiformes. São as aves mergulhadoras sem capacidade de voo. Tinham 1 metro de altura, longo pescoço e uma cauda reduzida. Eram ótimos nadadores e comiam peixes, como comprovados em seus restos fecais fossilizados. Ictionitiformes. São as aves pescadoras com dentes. Eram do tamanho de uma gaivota e seu externo possuía uma grande quilha ossificada, como as das aves de hoje. Elas se alimentavam de peixes, parando no ar e mergulhando como fazem as andorinhas hoje. Bem, dando continuidade ao conteúdo, a respeito da irradiação das aves modernas, ou como chamadas neornintes, que hoje é um grupo extremamente diversificado, a hipótese tradicional acerca dessa irradiação diz que a mesma se deu no período terciário, juntamente da extinção dos dinossauros, pterossauros e alguns outros grupos do Mesozoico. Pesquisadores apontam que houve uma diminuição significativa da diversidade de aves no limite conhecido como KT, ou como também chamado extinção Cretáceo-Terciário. Esse evento extinguiu aves como Enantiornithes, Hesperornithiformes e Ictyornithiformes, que eram comuns nessa época. Após esse evento de extinção, foi onde ocorreu a irradiação dos neornintes. Porém, surge um embate entre os paleornitólogos, onde eles têm mostrado bases de dados moleculares, grupos de aves modernas no Cretáceo, alguns até no Cretáceo inferior, por volta de 100 milhões de anos. Essa divergência foi observada e imposta como um embate, porque o registro fóssil mais antigo dessas aves modernas foi datado com 65 milhões de anos. A partir dessa divergência, nós podemos observar que isso indica uma possível lacuna temporal entre as estimativas moleculares e os registros fósseis mais antigos. Desse modo, surge uma indagação. O que podemos dizer dos mais de 100 registros fósseis encontrados no Cretáceo? Desses fósseis, incluindo ratitas, patos, flamingos, pelicanos, mobelhas e pica-paus. Será que devemos desconsiderar todo esse registro? A resposta é não. Se todo esse registro fóssil indica a presença de aves com parte dos aparatos das aves modernas no Cretáceo, por que não considerá-los? Bem, segundo alguns pesquisadores da área, eles assumem que esses registros são muito incompletos para servirem como modelos de aves modernas.
Porém, como solução para esse dilema, temos a Polarornis, que é a ave neonertina mais completa registrada. Seu registro é datado no Cretáceo mais tardio, identificada como uma mobília da família Gavidae. Essa ave possuía grande semelhança anatômica com aves modernas atuais, incluindo o palato neognato. Dessa maneira, podemos concluir que qualquer afirmação sobre a exatidão da origem da radiação das aves modernas neonertinas pode ser precipitada. Talvez, ambos os pontos de vista, sejam eles de dados moleculares ou registros fósseis, possam ter exagerado em suas afirmações. Concluindo assim, sobre a redação desse grupo, ficam as reflexões. Seria necessário mais fósseis para preencher aquela lacuna temporal citada anteriormente, entre 115 e 170 milhões de anos? Ou as idades moleculares que precisariam ser recalibradas para um melhor resultado? Pois bem, agora falarei para vocês um pouco sobre as aves não voadoras, ou como seu termo indica, as aves paleognatas. As espécies viventes possuem registro fóssil curto e eram encontrados no Mioceno e Plioceno. Mas as espécies extintas, conhecidas como Litorniformes, eram encontradas no Paleoceno e Eoceno. As aves paleognatas têm como características principais não apresentarem asas, ou se presentes, atrofiadas e osso externo situado no peito e não possuem quilha. São divididas em dois grandes grupos, os inambus e as ratitas. Os inambus são geralmente encontrados na América do Sul e Central, as que se assemelham às codornas. As ratitas são as aves encontradas tipicamente na América do Sul, Austrália, Nova Zelândia, África, e são semelhantes aos avestruzes e às emas. Possíveis teorias apontam a origem desse grupo por volta de 80 a 30 milhões de anos atrás. Assim como todo registro fóssil, pode tender a falhas. Em relação aos neognatos, eles apresentam cerca de 9.000 espécies agrupadas em mais de 140 famílias. A maioria das famílias tem registro fóssil, que se estende até o Eoceno, com exceção dos passeriformes, que surgem no Eoceno e irradiam-se até o Mioceno e Plioceno. As características que os neognatos apresentam são geralmente relacionadas à morfologia do palato, assim como características peculiares do tornozelo. O processo ascendente dos ossos do tornozelo parece ter trocado subordinação do astrágalo para o calcâneo. Os ancestrais terápodos das aves dispõem de uma fina placa óssea que se liga ao astrágalo de grandes dimensões e envolvem a extremidade distal da tíbia. Em relação à filogenia dos neognatos, podemos separar o primeiro clado como Galoancere, que é um clado composto por galiformes e anseriformes, que são respectivamente a ordem das galinhas e dos patos. Esse clado é o grupo irmão de Neoaves. Grupos extintos relacionados aos patos e galiformes incluem Gastornitiformes, gigantes não voadores do Paleóceno e Eoceno, da América do Norte e Europa, e Diatrima, que tinha mais de 2 metros de altura, além de ossos robustos nas pernas e asas atrofiadas. Provavelmente, Diatrima era uma ave carnívora que se alimentava de cavalos, outros ungulados e macacos. Neoaves é um grupo composto por 2 clados bem definidos. Um deles formado por aves essencialmente aquáticas e outro formado por pisciformes, passeriformes e afins. O clado das aves aquáticas divide-se em 4 subgrupos. O primeiro são os gruiformes e raliformes, de antes do Eoceno. Em seguida, os pelicaniformes e ciconiformes, do Eoceno e Oligoceno. Os caradriformes no fim do Cretáceo e os falconiformes do Eoceno. Ordens com posição incerta são divididas em 7 ordens, que não estão incluídas em nenhum clado, sendo linhagens individuais que emergem do ponto basal de divergência do cladograma. Estrigiformes do Paleóceno, apodiformes e caprimugiformes do Eoceno, musofagiformes do Paleóceno
e Oligoceno, columbiformes do Eoceno-Oligoceno inferior, Psittaciformes e Cuculiformes do Eoceno, e o outro clado são os pica-paus e pássaros canóreos, respectivamente pisciformes e passeriformes, que ocorrem os pisciformes ocorrem desde o Mioceno e os passeriformes têm registros no Oligoceno, Mioceno e Plioceno. Bom, este vídeo foi apenas uma parcela do vasto universo que engloba o mundo das aves. Espero que você tenha aprendido e até mais.